Incipit oratio Jeremiae profete. Recordare Domine qui acciderit nobis intuere et respice opprobium nostrum. Hereditas nostra versa es ad alienos, domus nostra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, posso pedir uma gentileza para vocês? Você pode sentar aqui? Tá fresquinho, né? Mas é quaresma, tem que sofrer. Porque aí eu falo virado para cá. Agradeço a vocês a gentileza. Bom, o tema de hoje nós refletiremos sobre os sofrimentos de Cristo e o deserto. O que tem a ver o sofrimento de Cristo com o deserto e o que isso vai falar para nós na nossa quaresma. Antes de falarmos do deserto, do sofrimento de Cristo, de como isso se aplica na prática para a nossa quaresma, a gente tem que entender de onde veio o sofrimento. Hoje a gente tem aí uma miríade de cientistas sociais, tentando explicar a causa do sofrimento do ser humano, do sofrimento da sociedade, e quando a Igreja já explica de onde veio o sofrimento já há muito tempo. E é uma constatação tão óbvia que você não precisa nem de grandes estudos científicos, para você entender a causa do nosso sofrimento, de onde vem o nosso sofrimento. E essa causa está relatada no livro do Gênesis, no momento em que Adão e Eva, eles pecam por desobediência, e depois desse pecado, depois dessa desobediência, há uma revolta interior em Adão e Eva, e essa revolta interior, ela passa por hereditariedade para todo o gênero humano. Antes de pecarem, Adão e Eva, eles gozavam do dom da preternaturalidade. O que quer dizer isso? Preternaturalidade são alguns dons que Deus infundiu em Adão e Eva, e por causa desses dons eles não sofriam. Se não fosse o pecado, se eles não tivessem pecado, Adão e Eva, a humanidade não derramaria uma lágrima sequer. Porque os dons preternaturais, são quatro. A imortalidade, Adão e Eva não morreriam. A impassibilidade, eles não sofreriam. A ciência infusa, ou seja, eles saberiam como funcionam todos os mecanismos da natureza. Eles conheciam tudo. Deus infundiu uma ciência neles, e através dessa ciência eles conheciam como funcionava o organismo dos animais, como funcionavam os organismos das plantas, como funcionava o oxigênio, como funcionava tudo. Eles tinham ciência infusa, ciência divina. Tudo que Deus sabia, eles sabiam. Além da ciência infusa, além da impassibilidade, além da imortalidade, eles gozavam do dom da integridade. O dom da integridade é o dom no qual os nossos sentidos, a nossa consciência, os nossos instintos estão absolutamente subordinados à nossa razão. Adão e Eva gozavam desse dom. Quando Deus... Então eles viviam em harmonia com Deus, Eles viviam num estado,
num estado unitivo com Deus. Né? Eles gozavam da beatitude divina, eles gozavam da beleza da face de Deus e contemplavam diariamente, constantemente, a beleza de Deus. Só que isso não, aí Deus queria colocar uma prova para eles, né? Porque assim, você amar uma pessoa que não tem defeito é mole. Você amar uma pessoa, quando você não tem outro caminho a não ser amar aquela pessoa pela beleza daquela pessoa, é mole. Então Deus quis dar liberdade a Adão e Eva de escolher entre amar e não amar. Então Deus colocou a árvore no centro do jardim e disse: olha, vocês podem comer de todos os frutos dessa árvore, menos da árvore do bem e do mal, né? E Adão e Eva instigada pela serpente, a serpente, Lúcifer, viu um momento em que Eva estava sozinha, longe de Adão, né? E tentou Eva. Eva caiu na lorota da serpente, comeu o fruto. Ela, não satisfeita, foi lá e apresentou para Adão. Adão foi também comer o fruto. Ou seja, essa desobediência, e Deus tinha colocado esses dons preternaturais em Adão e Eva para que esses dons chegassem até nós, a toda a humanidade, através de hereditariedade, né? Ou seja, depois que Adão e Eva pecaram, né, houve uma revolta, houve uma revolta desses dons, né? Esses dons foram pervertidos, né? E essa perversão dos dons, ela também passou para toda a humanidade, também por hereditariedade. E aí o sofrimento chega até nós. Então, se não fosse o pecado de Adão, nós não sofreríamos, nós não derramaríamos uma lágrima, nós não teríamos doença e nós não morreríamos. A nossa transição dessa terra para a beatitude celeste seria uma transição pacífica, sem a dor da morte. Daí é que vem o sofrimento. Daí é que vem aquele impulso de você fazer uma coisa, o Espírito mandar você fazer uma coisa, mas a carne querer outra. O Espírito quer que você acorde cedo para rezar, mas a carne quer te manter cravado na cama. O Espírito quer que você faça jejum, mas a carne quer comer churrasco. O Espírito quer que você mantenha a castidade, mas a carne te leva para fornicar com a tua namorada. O Espírito te leva, o Espírito fala: olha, você tem que obedecer à igreja, mas você quer usar preservativo com a sua namorada, quando nem ter relações sexuais com a namorada você deveria. Então o Espírito manda você fazer uma coisa, o Espírito manda você fazer o que os santos sempre fizeram, mas você quer fazer o que os pecadores sempre fizeram. É daí que vem essa revolta. Então, eu estou falando isso pelo seguinte, que depois do pecado original, a humanidade criou entre si e Deus um abismo quase que intransponível, né? Então a humanidade ela não conseguia transpor esse abismo criado por Adão e Eva, né? E o povo de Deus andou errante no mundo, né? Fora algumas manifestações esporádicas, extraordinárias de Deus. Até o momento em que há uma intercessão entre o céu e a terra e Deus se encarna em Jesus Cristo, no ventre da Santíssima Virgem. E Ele vem no ventre da Santíssima Virgem com uma finalidade: morrer para nos redimir do pecado original. Aquele pecado que Adão e Eva cometeram, que eles passaram para toda a humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio no ventre da Virgem Maria para nos redimir desse pecado, para nos levantar dessa queda, né? Então, só que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem no ventre da Santíssima Virgem para morrer na cruz, né? Isso já está descrito em toda a eternidade, né? Só que Ele também vai sofrer, porque na antiga aliança, né, depois que Adão e Eva pecaram, o povo ele tenta constantemente fazer sacrifícios para tentar restabelecer um diálogo com Deus. Isso você vê logo depois do relato da queda, no livro do Gênesis, você já vê lá Caim fazendo sacrifício, logo depois do relato da queda. Já vê Caim fazendo sacrifício, tentando fazer uma média com Deus, né? É como aquele pai que castiga o filho por algo errado que o filho tenha feito, e o filho, para tentar fazer uma média, fica tentando agradar o pai, olha aqui pai, que eu fiz legal, tal, não sei o quê, para tentar fazer uma média e diminuir a ira do pai. E o povo do Antigo Testamento, eles fizeram vários sacrifícios, né? Vários sacrifícios são descritos no Antigo Testamento, com uma tentativa de restabelecer um diálogo com Deus.
E nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem no ventre da Santíssima Virgem para fazer um único e eterno sacrifício, né? Todos aqueles sacrifícios que foram feitos na Antiga Aliança não têm a capacidade de expiar os nossos pecados, de nos redimir do pecado original, porque nenhum daqueles sacrifícios foi feito com uma vítima que tivesse a magnitude de Deus, a dignidade de Deus. Então, para que o nosso pecado, que foi herdado de Adão e Eva, ele fosse redimido, para que nós fôssemos redimidos desse pecado, precisaria uma vítima que tivesse a mesma dignidade daquele que foi ofendido, que é Deus. Então, necessariamente, a única pessoa que poderia fazer um sacrifício eficaz para a nossa salvação é o próprio Deus. Então, ele se encarna em Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria, né? Mas só que bastaria só morrer na cruz para que nossos pecados fossem redimidos. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis viver toda a sua vida oculta, também sofrendo, né? Porque, como dizem a carta de São Paulo, ele quis em tudo ser igual a nós, exceto no pecado. Então ele quis padecer todos os tipos de sofrimentos, né, aos quais nós estamos sujeitos, né, para nos ensinar como nós devemos lutar contra os efeitos do pecado original. Porque eu não sei se vocês sabem, a morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é ela que nos redime do pecado original, né? Mas só que essa morte redentora, né, os méritos dessa morte redentora têm que chegar até nós de alguma forma. Então ela chega através dos sacramentos, o sacramento do batismo. O sacramento do batismo, através dos méritos da cruz de Cristo, nos redime do pecado original, apaga o nosso pecado original, só que os efeitos permanecem, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vem apenas para nos redimir do pecado original, mas vem também para nos ensinar com o seu sofrimento, né? Tanto o sofrimento da sua paixão, morte, como o sofrimento da sua vida oculta, vem para nos ensinar com o seu sofrimento como nós devemos combater os efeitos desse pecado, para nós podermos nos aproximarmos daquele estado original de Adão e Eva. Porque aquele estado de impassibilidade, imortalidade, ciência infusa e dom da integridade, nós só teremos novamente na glória eterna. Aqui, nessa terra, a igreja militante, nós vamos conseguir chegar próximo. Isso se a gente buscar a santidade, conseguir chegar na santidade, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, na sua vida oculta, né? E aqui vida oculta eu me refiro desde o ventre da Virgem Maria, né, até ele aparecer nos Evangelhos, sendo batizado por São João Batista, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu. Porque imagina só, vamos supor que você é Deus, você está lá no seio da Santíssima Trindade, lindo, leve e solto, com os anjos glorificando o teu nome, né, desde toda a eternidade, e aí, num determinado momento, você vem e entra num invólucro de carne, né, minúsculo, o tamanho do útero, né, uma coisa minúscula. Ele sai lá do seio da Santíssima Trindade, sem deixar a sua divindade, né, sem deixar de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e vem se encarcerar no ventre da Santíssima Virgem, e ali padecer os 9 meses de formação gestacional, né? Sendo que ele é Deus, ele podia brotar de um pé de repolho, né? Ele é Deus, ele pode tudo. Ele podia nascer de um pé de abacate, ele podia vir de nave espacial, ele podia, sei lá, vir da boca de um peixe, né? Ele pode tudo, mas ele quis padecer os 9 meses de gestação embrionária, assim como nós, como todos nós. Então, assim, como é que ele ia te falar assim: olha, eu vim para tornar o teu fardo mais leve, eu vim para te ensinar a sofrer? Como é que ele ia falar isso se ele não, o mais básico do desenvolvimento humano, que é ser gerado no ventre de uma mulher, ele não passou por isso. Então ele quis em tudo, absolutamente tudo, exceto no pecado, ser igual a nós, inclusive os 9 meses de gestação. E São Tomás de Aquino, ele fala que nosso Senhor Jesus Cristo, no ventre da Santíssima Virgem, enquanto ele era um pequeno embrião, ele já tinha ciência completa de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Se ele quisesse, ele poderia falar, se ele pudesse, ele poderia enxergar, mas ele, por vontade própria, ele quis, né, ficar absolutamente
mudo, absolutamente surdo e absolutamente cego no ventre da Santíssima Virgem. Tudo isso para passar tudo que nós passamos. Então, uma gotinha de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua infância ele tenha derramado numa brincadeira qualquer, com seu primo João Batista ou com qualquer outra criança, ele já poderia, com aquela gotinha de sangue, ter nos redimido do pecado. Mas ele quis sofrer. Por que sofrer? As vítimas da antiga aliança, elas eram sacrificadas com um golpe misericordioso, um só. A vítima morria, eles assavam as carnes, pronto, o sacrifício estava feito, né? Não havia sofrimento da vítima. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se contentou apenas em morrer na cruz, ele queria sofrer. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo era masoquista? Não. Mas ele quis sofrer por algum motivo. E ele quis sofrer para nos ensinar como sofrer. São Tomás de Aquino, nessa reflexão que vocês receberam, ele fala da ida de nosso Senhor Jesus Cristo para o deserto, onde ele foi levado pelo Espírito Santo. Os santos padres identificam nessa passagem da ida de nosso Senhor ao deserto como uma alusão ao Antigo Testamento, né? Todos sabem que nosso Senhor Jesus Cristo é conhecido como o novo Adão, né? O velho Adão é aquele que, por desobediência desagradou a Deus, né? E ganhou a perdição para toda a humanidade. E nosso Senhor Jesus Cristo, por sua obediência a Deus, assim como a Santíssima Virgem, ele ganhou o céu para nós. Então ele é conhecido como o novo Adão, né? A nova criação. Os santos padres, eles identificam essa passagem de Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo, né, para ser tentado pelo diabo, como uma alusão a Adão, que, tentado pelo diabo, cedeu à tentação do diabo e foi mandado para o deserto fora do paraíso. Então, assim como o diabo tentou Adão no paraíso, e por ter desobedecido a Deus, Adão foi lançado no deserto, né, tendo as portas do paraíso fechadas, Deus quis, né, ser lançado no deserto para ser tentado pelo mesmo diabo, né, e para vencer o diabo naquelas mesmas tentações que ele infligiu sobre Adão e Eva. Adão e Eva foram tentados por Satanás, né, através do poder, ou seja, sereis como deuses se vocês comerem desse fruto. Eles foram tentados pela gula, né? É um fruto, você vai comer, você vai satisfazer a sua saciedade, né? E foram tentados também pela poder, gula, e foram tentados também em tentar a Deus. Vós não morrereis, porque Deus falou que se eles comessem daquele fruto eles iam morrer. E o diabo falou, não, vós não morrereis. E o diabo tenta Jesus no deserto com as mesmas tentações que ele tentou Adão e Eva. Ele leva Jesus no alto do templo de Jerusalém e fala assim, olha, te lança daqui, os anjos de Deus vão te socorrer. Ele falou, não cantarei o Senhor meu Deus. Olha, você está com fome? Pega essas pedras e transforma em pães, né? Porque aí você vai poder saciar a sua fome. Não só de pão vive o homem. E aí o diabo leva Jesus, e Jesus se deixando ser levado por Satanás, como quem diz assim, ele está achando que vai me pegar, mas eu vou dar uma rasteira nele. Então, Satanás leva nosso Senhor Jesus Cristo no alto do monte, falando, está vendo tudo aquilo ali? Olha, eu vou te dar tudo isso aí se você me adorar. E Jesus fala, olha, adorarei somente a Deus. Então, tudo aquilo que Adão deveria ter feito e não fez, Jesus faz. Entendeu? E por ter pecado e ter sido lançado, ter sido expulso do jardim do Éden, ter sido expulso do paraíso e ter sido lançado no deserto, né? Nosso Senhor Jesus Cristo inverte isso, né? Ele é tentado no deserto, resiste à tentação de Satanás e vem para nós o paraíso. Para você ver como é que Deus faz as coisas. Deus pega os mesmos elementos com que a humanidade se perdeu e transforma aquilo em salvação. Então, engraçado, e depois desse episódio do deserto,
Né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão, tá? Podem me interromper. Nesse episódio do deserto, os cristãos primitivos, eles encontravam uma oportunidade tremenda de se configurar a Cristo. No Império Romano matou milhares de cristãos, né? Queimados, decapitados, comidos pelas feras, né? Assados em grelhas como churrasco, né? Enfim, as maiores atrocidades que vocês imaginarem, as atas dos mártires contam, né? Tem coisas até que é difícil de ler. Só que em determinado momento da história do cristianismo, a perseguição acabou, né? O imperador Constantino, ele baixou um decreto que instituiu a liberdade religiosa e os cristãos pararam de ser perseguidos. Mas aí, os cristãos, bobos como são, eles ficaram assim, tá, peraí, antes a gente era configurado a Cristo morrendo, por amor a Cristo. E agora, a gente vai fazer o quê? Não persegue mais a gente não é mais decapitado, a gente não é mais queimado. Como é que a gente vai se configurar a Cristo? Os cristãos iam para o deserto. Então, o deserto, ele sempre foi, na história do cristianismo, um lugar de configuração a Cristo e um lugar de encontro com Deus. Esse período da quaresma, para nós, né, ele deve ser, de fato, um retiro. Não um retiro fechado, onde você entra numa casa de retiro, reza, vive com a comunidade e vai para casa. Mas é a oportunidade que você tem de viver 40 dias de retiro, né, buscando em todas as oportunidades possíveis solidão, né, quietude, momentos que sejam propícios para a oração, né, e sofrer por Cristo. Sofrer mesmo, né? Só que a gente vai falar mais para frente como é que a gente vai fazer isso na prática. Mas o sofrimento para o cristão não é um masoquismo. O sofrimento para nós é um meio de salvação, é um meio de santidade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo dá uma receita de santidade nos evangelhos, ele não fala, olha, se você quer ser santo, você pega a tua Ferrari, vai para a cobertura lá na barra, né? Aí quando é meio-dia, está na praia, quando é meio-dia você sobe, tem um jantar suntuoso para você, né? Aí depois você vai tirar um cochilo lá. Não. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo dá uma receita de santidade para nós, a única receita de santidade que Ele dá na Sagrada Escritura, olha, se você quer ser santo, você tem que fazer isso. A única vez que Ele faz isso na Sagrada Escritura, Ele dá a receita da cruz. São Luís Maria Grião de Montfort, esse cidadão aqui, ele tem um escrito pequenininho, chamado Carta aos Amigos da Cruz, em que ele passa o documento inteiro falando dos benefícios do sofrimento para a nossa santidade. Outro santo, São João da Cruz. Quando São João da Cruz não tinha nenhuma cruz para carregar, ele falava assim, nossa, que cruz. Para ele era um sofrimento não ter cruz para carregar. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que preferia morrer num campo de batalha pela igreja, né, do que ficar sem sofrimento. Por quê? Porque eles eram masoquistas? Não. Porque eles enxergavam a vida deles como uma eterna quaresma, como uma eterna oportunidade, como um eterno kairos, né, como uma eterna oportunidade de se configurar a Cristo. Como eles faziam isso? Olha, a disciplina hoje, para as mortificações, mudou bastante. Antigamente eles se flagelavam, usavam silício, né, e tinham outras práticas mais rudimentares de mortificação. Mortificação é que entenda pequenas mortes que você causa nas suas vontades. Essa é uma das maneiras que você tem que sofrer por Cristo. Você não vê nas homilias e nos discursos dos padres, né? Olha, se você quiser, para você se mortificar, tira uma coisa que você gosta, né? Um chocolate, um refrigerante. O que é isso? É mortificação. Você está com vontade, a tua carne está falando muito alto que você tem que comer um chocolate, mas você fala assim, não, por amor a Cristo, eu não vou comer esse chocolate. Você pensa que é uma coisa boba, mas Santa Teresinha não achava tão bobo assim. Santa Teresinha chamava isso de pequena via. Já ouviram falar? Reverendo Diácono certamente já deve ter ouvido falar e certamente já vive em profusão. Mas a pequena via de Santa Teresinha, ela diz o seguinte: você não precisa se flagelar com flagelo, né? Aliás, há escritos aí que dizem que São João Paulo II se flagelava, né? Mas ele é outro nível.
de santidade. Mas você não precisa, para ser santo, você não precisa fazer um jejum de desmaiar na rua. Santa Teresinha, ela como se achava muito pequena, ela como se achava muito insuficiente para Deus, ela dizia o seguinte: olha, para você ser santo, basta você pegar aquela pia de louça que tanto te custa para lavar, e lavar por amor a Deus. Fala, olha, eu não quero lavar essa louça, mas por amor a Cristo, eu vou lavar. Para você ser santo, segundo Santa Teresinha, basta você pegar aquele teu marido que não para de beber. Não, eu olhei para você, mas não é você não, tá? Eu só... Ah, não é teu marido não? Errei duplamente, desculpa. Basta você pegar aquele teu marido que não para de beber e falar assim: olha, eu quero me separar, não aguento mais, mas por amor a Cristo eu vou segurar. Se você olhar por essa perspectiva, o teu marido, a tua esposa, é uma cruz para você. Mas não entenda isso no sentido negativo, porque a cruz ela não te leva para o inferno, a cruz ela te leva para o céu, ela te santifica. Então, se você olhar sobre a perspectiva, se você olhar para o teu sofrimento, para a cruz que se abate sobre a tua vida, sobre os olhos de Santa Teresinha, né, da pequena via, você vai entender que tudo que, na verdade, te incomoda nesse momento, tudo que te faz sofrer nesse momento, na verdade, é escada para o céu. Ah, Diogo, então qualquer sofrimento? Não, qualquer sofrimento, mas você tem que entender como você vai sofrer isso. Tem sofrimentos que te levam para o inferno, né? Por exemplo, você está obstinadamente no adultério. Você está sofrendo, né? Porque você não queria estar casado, você queria se separar da sua esposa, você tem uma amante, né? Você está sofrendo, você tem uma tensão. A tensão gera sofrimento. Esse sofrimento te leva para o inferno. O que te levaria para o céu é se você estivesse sofrendo com vontade de ter uma amante, mas o teu amor por Cristo, o amor que você tem pela sua esposa, que é reflexo do amor de Cristo, te impede a ficar com a sua esposa. Entende? Você tem que sofrer não por sofrer, você tem que sofrer por uma causa, você tem que sofrer por alguém, né? E esse alguém é Cristo. Se você fala assim: olha, eu estou segurando o meu casamento, eu estou segurando essa situação no meu trabalho, porque eu preciso comprar coisas, eu preciso sustentar minha família. Tá, tudo bem, você precisa sustentar a sua família, mas o primeiro pelo qual você deve sofrer é Cristo. O Papa Francisco, não à toa, ele é devoto de Santa Teresinha, muito devoto. Ele escreveu um pequeno documento agora, há pouco tempo atrás, que Gaudete et Exsultate. É um documento belíssimo, simples, uma linguagem muito simples, muito popular, e que fala exatamente isso, fala uma teologia altíssima da cruz. Esse documento do Papa Francisco, ele fala exatamente isso, que você, mulher, você homem, vocês podem ser santos nas suas atividades diárias, no seu trabalho, trocando o pneu de um carro, suportando a sua sogra. Tarefa difícil, né? Suportando a sua nora, né? Por que você escreveu as costas dele? Está suportando a sua nora? Falei para você hoje, né? Muito bem. Suporta a velha, rapaz, por amor a Cristo. Vale a pena. Vale a pena. Porque, olha só, o sofrimento de Cristo, ele é para nós, ele é expiatório, ou seja, ele expia os nossos pecados, né? E ele é pedagógico, ele nos ensina algo. O sofrimento de Cristo, ele nos ensina o seguinte: olha, essa dor que você está sentindo na carne, ela não tem a capacidade de atingir o castelo da tua alma, não tem capacidade de atingir o centro da tua alma. Só vai atingir o centro da sua alma se você abrir as portas do castelo. São duas faculdades diferentes da alma, né? Você tem a faculdade sensitiva, né? Que é quando você sente a dor, seja ela física ou psíquica, e você tem a faculdade racional, que você escolhe ter uma inteligência emocional no sofrimento, né? Ou você sucumbir ao sofrimento e se desesperar. Por isso que as pessoas se matam, porque elas não conhecem isso. Então, o sofrimento de Cristo para nós, ele não deve passar batido nessa quaresma e na sexta-feira santa. O sofrimento de Cristo para nós, ele tem que ser uma placa luminosa que aponta para a santidade. Uma vez eu conheci um cara que falou assim, olhou para Jesus crucificado,
Né? Esse aqui até está bonitinho, mas tem uns aí que estão bem macerados. E ele olhou para Jesus e perguntou: não curte essas coisas? Eu falei: por isso você está no pecado, cara. Então, esse tempo de Quaresma, quanto tempo tem? Acabou? Acabou? Bom, 10 minutos? Dá tempo. O sofrimento, ele, para nós, ele é uma linguagem de amor. Por exemplo, a gente olha essas tragédias que a gente vê aí, tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso só existe porque um dia Eva estava sozinha no jardim, sozinha, e aí Santo Tomás de Aquino, nessa meditação, ele fala que o diabo ele ataca quando a gente está sozinho, e daí você vê a necessidade de você estar unido a uma comunidade, porque quando a comunidade te vê indo para o pecado, se a pessoa quer o teu bem e quer para o céu, ela fala assim: Maxwell, rapaz, você tem que parar com esse pecado aí. Pô, o que é isso, cara? Não, você não é coisa de cristão, não. Para de pensar no teto, cara. O teto não é coisa de católico. Pô, senão você vai pecar, cara. Se a comunidade te ama e ela te quer para o céu, ela vai fazer isso. Ela vai te tirar pelos cabelos da garra do diabo e vai te botar na igreja. Então, São Tomás de Aquino, ele chama a atenção o seguinte: Eva estava só no jardim. Foi aí que Satanás vai tentar Eva. Jesus estava só e fraco no deserto. Foi nesse momento que Satanás chega. Então, tudo isso só acontece hoje em dia. Inclusive as dores físicas que vocês sentem só acontecem porque um dia a Eva estava sozinha, Satanás chegou, né, e fez uma proposta e ela caiu na letra, na lábia de Satanás. E aí a gente está lascado até hoje. Por isso que, olha, assim, eu tenho uma raiva de Adão às vezes, porque... Oi? A Eva também, né? Mas Adão, olha só, vou falar de Adão. Mais Adão. Você vai ver com o tempo que é mais Adão. Eu tenho uma raiva. Olha, você não pode falar mal de Eva não, porque ela é mulher. Hein? Vocês têm que... menstruação? Exatamente, tá certo. Você está falando do seu lugar de fala. Né? Então assim, o nosso... Eu até perdi aqui. Mas às vezes eu tenho uma raiva de Adão, às vezes meu trabalho está pegando fogo, né? Aí eu falo assim: meu Deus, para que Adão foi pecar, meu Deus? Mas é mais Adão, sabe por quê? Porque só chega até nós por causa da hereditariedade de Adão. Se Eva tivesse pecado e Adão não tivesse caído na lábia dela, né, nós não estaríamos passando por isso hoje. Só Eva teria pecado. Fala, reverendo. Adão deu mole, não podia ter deixado a mulher sozinha. Exatamente. Muito bem observado, reverendo. Olha só, você não briga com o diácono não, que ele dá excomunhão, tá? Não discorda do diácono não, que dá excomunhão. Bem, então, o sofrimento para nós é uma linguagem de amor. Aí você fala assim: poxa, mas é tanta tragédia, a gente teve tiroteio já, né? Tiro de fuzil, né? E sempre aqui na nossa realidade, como isso é uma linguagem de amor? Como isso é uma linguagem de amor? Pensa só, se Deus tivesse que falar de amor, sei lá, para um matemático, se ele falasse através de matemática, só os matemáticos iam entender. Se ele tivesse que falar de amor para um poeta, né? Só quem tem formação poética e literária, só os intelectuais vão entender. Né? Se ele falasse de amor através de biologia, né? Através do reino Monera, do reino isso, do reino aquilo, só quem entende da coisa entender. Jesus ele tinha que pegar uma realidade que é comum a toda a humanidade, a todo o gênero humano, e tinha que transformar isso em linguagem. Ele tinha que falar isso: ó, o sofrimento que vocês sentem, isso que vocês sentem, pode ser transformado em amor. Como é que ele fez isso? Na cruz do Calvário. Vocês acham que os pregos prenderam Jesus na cruz?
Ele é Deus, pô. Aquele prego para ele é pinto. Ele podia transformar o prego em rosa, sair cheirando por aí, rindo da cara dos algozes dele. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor por você, pelo Jaco, pelo Padre, por todo mundo. Pelo Fernandinho Beiramar, pelo Lula. O cara mais safado desse mundo, você pode pensar que Jesus morreu por amor a ele. Então, a Quaresma é um tempo da gente mudar o nosso foco. Mudar o nosso foco para aquele marido que te enche o saco, para aquela sogra que te perturba, para aquele filho que está usando droga, para a realidade da violência do teu bairro, né? Santo Agostinho diz o seguinte: olha, quando se abate uma catástrofe sobre a cidade, tem duas causas. Uma, Deus está castigando os maus. Segunda, Deus está provando a fé dos bons. Então, o sofrimento é uma linguagem de amor, vocês têm que lembrar disso. E vou falar mais duas coisas e vou encerrar. Outra coisa que o sofrimento faz, quando você pega o teu sofrimento, por exemplo, você está lá, teu carro furou o pneu no meio do Brasil às 3 da manhã, chovendo, tudo lameado, você tem que trocar o pneu, né? Aquilo é um sofrimento para você. Se você pegar esse sofrimento e falar assim: Senhor Jesus, eu te ofereço esse sofrimento pelas almas do purgatório. Se aquela alma do purgatório for liberta do purgatório pelo mérito desse teu sofrimento, pelo mérito dessa tua oferta, ela se torna tua intercessora no céu. O teu sofrimento, ele quando transformado em oferta a Deus, por amor a Cristo, ele pode converter as almas. Nossa Senhora falou em Fátima: olha, as almas são lançadas no inferno porque não tem quem se sacrifique por elas. O que Nossa Senhora está falando em Fátima? Aconselho a vocês que leiam sobre a profecia de Fátima, sobre as aparições de Fátima. Nossa Senhora fala em Fátima o seguinte: olha, vocês têm que fazer jejum, penitência, mortificação pelas almas. Aí as criancinhas, os pastorinhos, crianças de 5, 6 anos, né, 9 anos, pararam de comer para salvar as almas. E a gente fica reclamando para ficar 40 dias sem comer. 40 dias fazendo penitência sem comer, não, pelo amor de Deus, não fique sem comer 40 dias não, nem aguento. Mas 40 dias fazendo penitência, fazendo oração, fazendo jejum, e a gente reclama em criancinhas de 5, 6 anos, porque viram Nossa Senhora dizer: olha, as almas se perdem no inferno porque não tem quem se sacrifique por elas. Vamos parar para pensar. Aí você vem o padre: Padre Renato, olha, eu não aguento mais o meu filho fica metido com vagabundo na esquina, né? Ele usa droga, mochincheiro, eu não aguento, Padre Renato. Aí o que o Padre Renato vai perguntar para você? Vem cá, quantas vezes você já dobrou o joelho para rezar pelo teu filho? Quantos jejuns você já fez pelo teu filho? Quantos sacrifícios você já ofereceu a Deus pela conversão do teu filho? A nossa realidade está do jeito que está porque tem muita coisa para a gente fazer e a gente não faz. A gente reluta. A gente fica empurrando com a barriga. E eu falei de oferecer a Deus, né, os nossos sacrifícios, nossos méritos do nosso sacrifício. Você pode fazer isso falando: olha, Senhor, eu te ofereço os meus sacrifícios, né, eu ofereço os méritos do meu sacrifício por conversão de fulano, pela libertação das almas do purgatório. Só que vou te dar o pulo do gato, tá? Não faço com todo mundo não, vou fazer com vocês aqui que são muito seletos. Você pode fazer isso automaticamente, se consagrando totalmente à Virgem Maria. Quando você se consagra totalmente à Virgem Maria na qualidade de escravo perpétuo da Santíssima Virgem, esses méritos que você tem nos teus sofrimentos, você não precisa nem falar, ela já pega para ela. E ela usa para a necessidade da igreja. É que eu falo: igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante. Então, se você quiser automaticamente, tudo que você fizer de bom, que mereça alguma coisa, se você quiser entregar automaticamente para Cristo, você tem que se consagrar totalmente à Santíssima Virgem e se tornar escravo de Jesus através de Maria. Pergunte-me como depois. Bem, e aqui eu queria terminar com... Tem esse livro aqui, já que a gente está falando de Santo Tomás de Aquino. E esse aqui é um livro de um tomista, né? É alguém que é um teólogo, um padre teólogo,
se orientava pela doutrina de Santo Tomás. O nome dele é Adolphe Tanqueray. Tanqueray ele é um autor tradicionalíssimo na igreja, principalmente na teologia ascética mística. E ele escreveu esse livro chamado A Divinização do Sofrimento. Ele diz o seguinte nesse livro. Ele diz que quando você, na missa, no momento do ofertório, não sei se vocês sabem, o ofertório não é para ficar só dentro da igreja não, tá? Para vocês oferecerem suas cruzes no ofertório. Quando você oferece os teus sofrimentos e une os teus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, o que acontece com o teu sofrimento? Ele é divinizado. O sofrimento se torna divino. É isso que ele fala nesse livro. Ele gasta um tempo inteiro para explicar isso. E ele fala aqui, na página 27, isso. Ele resume tudo que eu falei aqui. Tá? Mas eu podia ter lido isso aqui no início, mas eu precisava fazer uma firula, conversar com vocês. Tal. Ele diz assim: felizes as almas que compreendem essa lição e se oferecem também como vítimas ao amor misericordioso, em união com aquele que desde o início de sua vida ofereceu-se ao Pai como hóstia para substituir todos os sacrifícios da antiga lei. Não se trata de buscar sacrifícios extraordinários, não se trata de você usar silício, se flagelar, se jogar do quinto andar, nada disso. Não se trata de sacrifícios extraordinários, mas de dizer, como Jesus: eis que venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade. A humilde submissão à vontade de Deus nas menores coisas, o cumprimento fiel de nossos deveres de Estado, seja de ser clérigo, casado, solteiro, o esforço sempre renovado para agradar a Deus em tudo, a aceitação cordial dos contratempos, dores, humilhações, sem queixas ou desculpas, eis o gládio que imolará a cada dia e a cada instante a nossa vontade e nos transformará em vítimas. Vítima aqui entenda no sentido de vítima de sacrifício, por amor a Deus. Se oferecermos esses sacrifícios em união com Jesus e por suas intenções, eles terão parte no valor e na eficácia do seu próprio sacrifício e contribuirão para santificar-nos e para salvar-nos das almas. Ou seja, o nosso sacrifício, o nosso sofrimento, unido ao sofrimento de Cristo, ele é divinizado e ele também serve para salvar almas. Então, a partir de hoje, vamos olhar para o teu chefe lá que te enche o saco no trabalho, teus colegas que não te deixam em paz, para as difamações, para as coisas que acontecem ao nosso redor. Vamos ter um outro olhar de Cristo. Beleza? Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, quem me pediu o livro? Está aí? opa, Ligação aqui. Jonas? Foi não? Não, deixa comigo daqui a pouco. Então agradecemos, a doação, esse amor por Cristo e Nossa Senhora, que também passa, você ir ao próximo, passar conhecimento, fundamentos da nossa fé. Então Deus te abençoe, Deus. Vamos convidar mais vezes, se prepara. Vamos convidar assim. À disposição. E no folheto, peço pegar a colinha aqui. Pode. Oi. Você está só um minutinho e também aproveito e convido o Diácono Wilson para dar uma bênção especial bem rapidinho. Então, só rapidinho lembrá-los que no finalzinho, na última folha, na terceira folha da meditação, tem aí vivência quaresmal, com a bênção, as palavras iluminadas pelo Espírito Santo que o Diogo nos passou. No finalzinho tem essa vivência quaresmal, com algumas perguntinhas sobre o que farei na questão
da oração, do jejum, da esmola, dos vícios que eu preciso combater. Por exemplo, a Bíblia, por exemplo, que livros da Escritura eu vou ler por completo nessa quaresma? Tem umas indicações aí, tipo Êxodo, Número, Deuteronômio, Epístola aos Romanos, e também de leituras espirituais, né? Aí tem indicações de alguns livros que eu aproveitei, né, que nosso amigo Diogo também indicou, né, aproveitei uma perguntinha, e joguei aqui os livros que ele indicou. Então recomendo, né, que é sempre bom, porque nós católicos precisamos ter, nem que seja pequeno, uma biblioteca católica, livros que auxiliem na nossa fé, que sirvam para nós e também para os nossos filhos e netos, né, porque a igreja é uma mãe que zela muito pela vida intelectual, né? Não só espiritual, mas o intelectual, que na Idade Média, né, era o que a vida espiritual é uma coisa só. Hoje divide, né? Mas temos que voltar com isso, com esse entendimento, e buscarmos os fundamentos da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Então convido o diácono Wilson, né, para dar uma bênção especial, para que Deus nos guarde, nos proteja ainda aos nossos lados. A nossa proteção está no nome do Senhor. Feito do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Apresentação, vocês possam experimentar os frutos destinados àqueles que vivem a quaresma com toda a dedicação, buscando a santidade. Que São Miguel Arcanjo nos ajude, nos conduza, nos deixe alerta juntamente com o nosso anjo da guarda, para estarmos prontos a orar, a jejuar, a fazer caridade. Pela intercessão da Sagrada Família, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com as vossas vidas. Ide em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.